né, nesse momento, para trazermos aqui uma mensagem da parte de Deus, né? Vamos lá. Quero compartilhar com os irmãos que o Senhor tem colocado no meu coração para falar acerca de um texto aqui que chama muita atenção. Vamos lá. Aqui no livro, aqui na epístola do apóstolo, aqui na epístola universal do apóstolo Tiago, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Aqui, capítulo 5 de Tiago. Vamos lá. Pega a sua Bíblia comigo aí, meus amados. Essa transmissão está sendo ao vivo e vai ficar gravada aqui no nosso canal. E se você puder, compartilhe aí esse conteúdo com mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho e deixe também o seu like para que o algoritmo possa identificar que esses conteúdos são bíblicos e que pode ser enviado para mais pessoas, compartilhado com mais pessoas. Tiago, capítulo 5, verso de número 14, vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos fazer aqui, meus amados, uma interpretação correta desses dois versículos 14 e 15 de Tiago 5. Primeiramente, aqui o versículo começa com uma pergunta: está alguém entre vós doente? Primeiro, vamos entender para quem Tiago escreve essa carta, essa epístola. Ele escreve para as 12 tribos que foram dispersas. Então, se as 12 tribos de Israel foram dispersas de Israel e não estavam mais em Israel, Tiago exorta: olha, se tem alguém no meio de vocês que está doente, chame o presbítero da igreja. Que igreja? A de Cristo. Não é a igreja placa, denominação A, B ou C, não. Essa divisão que tem hoje em dia. Nós vamos começar batendo logo de cara, logo nisso aí. Por quê? Porque temos que ser firmes na palavra. Temos que ser retos na palavra de Deus. Temos que falar com convicção a palavra de Deus. E esta interpretação que Deus tem me dado, assim quando eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se colocar para ler, Deus me dá a interpretação e quem tiver de ser salvo, recebe. Quem não tiver, não recebe. Porque quem dá os dons, quem divide é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente se consagra para que possa receber esses dons. E quando Deus nos entrega, nós temos que usar com todo zelo. Então, meus amados irmãos, Deus me deu a interpretação desses textos. E aqui Tiago, ele está falando com as 12 tribos de Israel que foi dispersa. Ele fala assim: tem alguém no meio de vocês, aonde vocês estão, que está doente, olha o que você tem que fazer. Está alguém entre vós, presta atenção, o verso 14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros. Ele usa o plural. Os presbíteros da igreja. Que igreja é essa que ele está falando? Será que é a igreja de Roma? Será que é a igreja que estava lá no templo de Israel? Amados, vamos entender. É a igreja de Cristo que foi edificada através do discurso de Simão Pedro Barjonas, no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu
E depois que aqueles homens começaram a falar em línguas, que se levantaram outros homens que não tinham sido batizados porque não quiseram reconhecer a palavra de Deus, após o discurso de Pedro, quase o texto sagrado vai dizer em Atos 2 por diante, que quase 3.000 almas foram batizadas. Em que? No Espírito Doreia, que é o dom. O Santo se encarrega de repartir os dons, ou seja, o poder do Espírito Santo, que é o fogo, que o texto vai dizer que Cristo batiza com o Espírito, que é o Santo, e com fogo, que é o poder, que é o carisma, que significa o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, né? Que é o dom carisma. E esse dom carisma, quem tem não é os presbíteros da igreja, só que os presbíteros que estão selados com o Espírito Santo, que foram levantados por Cristo. Então vamos discernir bem o texto bíblico. Por quê? Porque em muitas igrejas acontece no fim das pregações, muitos que ainda não têm o entendimento da palavra falam: vamos fazer a oração da fé, totalmente fora da palavra. Porque a oração da fé está aqui dizendo: se tem alguém doente no meio de vocês, chame os presbíteros da igreja. Por exemplo, tem alguém aqui na minha casa doente, Deus me defenda, mas, por exemplo, tem alguém em casa doente, aí você vai lá, chama um presbítero da igreja. Que igreja? Não é de placa, denominação, não. É um presbítero que seja ungido pelo Espírito Santo de Deus, e não do homem. Você chama ele, aí o que acontece? O verso 14. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Por quê? Porque é no nome do Senhor que existe o poder para repreender tudo na nossa vida. Então, a orientação do apóstolo Tiago é essa: chame o presbítero da igreja que Jesus Cristo selou e levantou para ser presbítero, segundo a vontade de Deus e não do homem. E aí, unja a pessoa que está enferma com azeite, em nome do Senhor. Aí o verso 15. E a oração da fé salvará o doente. Que oração da fé é essa? É essa oração que se faz no fim dos cultos, nas igrejas aí que não tem o conhecimento da palavra de Deus, que não interpreta a palavra de Deus, que não tem o dom de interpretar as Sagradas Escrituras? Não. A oração da fé é a oração que é feita pelo presbítero que é levantado por Deus. Aonde esse presbítero estiver orando, a oração, segundo a fé dele, vai fazer efeito. Como? Vai salvar. Por quê? Porque ele foi levantado por Cristo, foi levantado por Deus, ele tem respaldo de Deus. Então, a oração que ele fizer, não é ele que vai salvar ninguém. Não é ele que tem o poder para salvar ninguém, não. É segundo a oração dele, porque ele foi escolhido por Deus para exercer aquela função, e não pelo homem. É por isso que hoje em dia tem muitos que estão orando e ninguém não está tendo nada. Está aí. É só estudar a Bíblia, interpretar, mas interpretar aonde se existe interpretação. Aonde se foi entregue o dom de interpretar as Sagradas Escrituras. Eu não interpretei a Bíblia, eu não fiz hermenêutica, nem exegese para poder discernir isso aqui, não. Foi só lendo a Bíblia mesmo e o Senhor me revelando. Porque quem tem realmente o Espírito Santo de Deus e faz jus ao nome de Jesus, rasgou o coração e jogou, se aquebrantado nos pés de Cristo, ele dá o discernimento, se você pedir. Esse é o segredo. Pega um código aí para você que quer receber dons miraculosos.
Quebranta teu coração nos pés de Cristo, para que ele veja que você está com o teu coração quebrantado na tua presença. Aí você vai receber aquilo que você pede, os dons miraculosos do Espírito Santo. Caso contrário, meu irmão, o homem vai derramar azeite na tua cabeça e tu vai ser como você é sempre. Vai ter cargo nas sinagogas, nas igrejas aí que dizem que é igreja. Vai ter cargo, mas não vai servir de nada. Por quê? Porque não vai vir de Deus. O que vem de Deus, a palavra está dizendo, olha, chama os presbíteros da igreja. Ponto. E orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé vai salvar. Hein? A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Você está vendo que não é o presbítero que levanta ninguém? Ele está ali por conta da fé dele. Porque segundo a fé daquele homem que foi orar, o Senhor entregou para ele uma autoridade de orar pelas pessoas. E segundo a fé daquele homem que está ali, o Senhor vai levantar. A fé que aquele homem está tendo orando vai salvar o doente e o Senhor é que tem o poder para levantar. Agora, repito, Deus tem que ter propósito na vida desse presbítero. A Bíblia aqui está falando de presbítero. Tiago não falou aqui, chama o pastor, que é a minha função, ou chama o bispo, que é sim a minha função, mas está falando do presbítero, que é o quê? Segundo a Bíblia, em Tito, em 1 e 2 Timóteo, fala que são os mais velhos da igreja. Os mais velhos da igreja, os mais cascudos da igreja, os mais antigos da igreja. Esses sim são os presbíteros de verdade. Tá? Então, segundo a Bíblia, nos traz, tanto na carta de Tito, quanto na 1 e 2 Timóteo, os mais velhos da igreja os presbíteros, biblicamente falando, denominado por Deus, não por homem. Agora, o de ungir um presbítero com 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos, tanto faz. O homem pode ungir até um jumento como presbítero. Eu não estou falando aqui eu não estou falando heresia. O homem pode fazer o que ele quiser. O homem faz o que quiser. Só tem um detalhe, não tem poder para nada. Isso aí é o detalhe principal. Ele pode ungir um jumento, um cavalo, qualquer coisa. Mas não adianta, se não tem concordância de Deus, direção de Deus, ordem de Deus, não passa de matéria. Nada de espiritual. Nada vem do céu, é tudo terreno. Tá vendo? Então aqui o apóstolo Tiago está exortando, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Aí tem mais. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. É Deus quem perdoa pecado. É Cristo. Depois do seu sacrifício, ele já recebeu todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra para perdoar pecado. Não importa o que você fez, deixou de fazer, se ficou enfermo, doente, por conta de algum pecado que cometeu, Cristo é quem perdoa o teu pecado se você se arrepender de verdade. Está vendo? Então aqui o texto de Tiago 5, 14, 15, está aqui deixando bem claro, e espero que os irmãos que estão acompanhando aqui nessa transmissão, e que vai estar aqui acompanhando aqui também conosco, possa estar aprendendo mais um pouco. Vamos ser humildes a ponto de aceitar. Existia 12 apóstolos com Jesus. Dos 12, um era o diabo. Jesus falou, Judas era o diabo. Jesus falou, eu não escolhi vocês os 12, e eu vos digo em verdade que um de vocês é o diabo. Espera aí, outra interpretação. Jesus estava dizendo que Judas era o diabo, ou estava usando uma expressão
expressão do grego diabolos, para dizer que um de vós é o que me acusa. Um de vós é o meu inimigo. Ele estava dizendo isso, então ele não estava chamando Judas de diabo, né? Ele estava usando uma expressão para dizer que no meio dos 12 tinha um que ia acusar. E também é nos dias de hoje, no meio de nós, tem uns que vai acusar, apontar, ser contra, ser oposto à vontade de Deus, que é o Satanás. No hebraico, que significa Satanás, que significa opositor. É o que se opõe à vontade de Deus. Deus, ele dá interpretação para uma pessoa que ninguém nada por ela, e aí aquela pessoa que se acha que está no nível mais elevado, acha que deveria saber demais, acaba achando que sabe, e acaba vendo que não é bem assim, porque Deus é quem escolhe entregar os dons e os discernimentos, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, pertence a Ele, é dele, por Ele, para Ele, e tudo tem que ser definitivamente para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então é isso, meus irmãos. A um Deus deu o dom de interpretação de palavras. A outro, Deus deu o dom de revelação. A outro, Deus revelou a sua palavra. A outro, deu o dom de cura. A outro, de profetizar. A outro, para orar. A outro, para fazer caridade, amor, para ajudar o próximo. A outro, e etc. E aí vai se espalhando. Deus vai espalhando os dons a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Então é assim que trabalha Deus. É o querer dele, não é o nosso. Tá? Então Deus quis me entregar o dom de interpretar a sua palavra. Estou aqui trazendo para vocês e espero que vocês possam ter aprendido hoje um pouco conosco e que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nosso conteúdo, deixe também seus comentários aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um abraço, um beijo forte no vosso coração, no nome de Jesus. Por hoje é só.